o pecado dentro da sua casa. Repreenda o pecado dentro da sua família. Repreenda o pecado no meio do seu ministério. Repreenda o pecado no meio da sua igreja. Repreenda o pecado. Receba a autoridade de Deus contra o pecado esta manhã. Receba a autoridade de Deus contra o pecado. Não seja compadre do pecado. Não passe a mão por cima do pecado. Não conviva com o pecado. Não aceite o pecado. Repreenda o pecado esta manhã em nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus para lutar contra o pecado. Meus senhores e senhoras, se existe tragédia hoje no meio evangélico, uma delas chama-se a falta de autoridade. Nos diz a Bíblia, de maneira bem clara, no livro de Números, que os grandes do povo se levantaram contra Moisés. Eram homens nobres, eram homens de postura, eram homens certamente de bom poder aquisitivo no meio do povo. Quem olhava para Moisés, aquele velho gagá, corcunda, com a língua dura, dizia: esse não pode ser o profeta de Deus. Esse não pode ser o profeta de Deus. Agora, quando entrava Datã, Coré e Abirão no meio da congregação, a postura deles era de nobre. A conduta deles era de nobre. Todos se curvavam diante deles, porque eles tinham porte de nobre. Eram os grandes da terra. Mas a sua vida estava manchada pelo pecado. Manchada pelo pecado da murmuração. Deus não tem compromisso com quem vive nesta situação. Deus não tem compromisso com quem vive nesta situação. Eu não sei se você vai retornar para me ouvir pregar à noite. Não importa. Tenho que falar o que o Espírito de Deus me manda falar esta manhã. Pastor, está dura a mensagem, é com você e Deus. Você perdeu a unção no seu ministério porque você está sendo conivente com o pecado. A chamada de Deus na sua vida está em um parêntese, porque você está sendo conivente com o pecado. Perdeu a autoridade. Esta é a crise que existe dentro das igrejas hoje. Homens sem autoridade. Moisés disse: o Senhor vai fazer ver a diferença entre quem é seu e quem não é. Porque Deus tem compromisso quem vive uma vida comprometida com Ele, longe do pecado. Você acha que Deus está feliz com esse seu cristianismo de máscara? Você acha que Deus está feliz com a hipocrisia, às vezes, que está tomando conta da sua vida? Não! 1000 vezes não! Em nome de Jesus, receba autoridade contra o pecado agora. Receba autoridade, declare guerra ao pecado agora. A autoridade espiritual. Sabe qual é a dificuldade de muitos missionários quando chegam no campo? Que eles se encontram com tantas situações pecaminosas, que às vezes se vem forçado a distorcer a Bíblia. Vamos pregar aqui diferente, porque aqui é outra cultura. Eu sei o que é transculturação. E missionário tem que conhecer transculturação. Mas quantos missionários saem daqui com uma vida santa, e quando retornam estão com a vida estragada? Duro esse discurso. E eu sei que é difícil você dar glória a Deus. O problema é seu e de Deus, não é meu. Quantos cantores, depois que sobe o píncaro da fama, passam a ser coniventes com o pecado? Vida torta, vida imunda. Deus não tem compromisso contigo. Quantos pregadores, depois de chegarem à fama, Deus nos tira lá da miséria. Miserável que nem nós, só nós mesmos, minha gente. Quem era eu e você para estar diante desta multidão aqui esta manhã?
Quem éramos nós? Os primeiros cultos nós viemos para semear Deus de chinelinho de dedo, com uma calça remendada, sem casa, sem nada. Deus nos tirou lá da miséria. Deus nos tirou lá do monturo da imundícia e nos fez assentar no meio dos seus príncipes, diz a palavra de Deus. Por que que você está sendo conivente com o pecado? Você esqueceu de onde Deus te tirou? Você esqueceu de onde Deus te tirou? Você não sabe que o seu ministério é sustentado pela oração de fiéis dentro da igreja que acreditam em mim e em você? Afinal de contas, com quem você está comprometido? Você está comprometido com você mesmo ou com Deus? Quantos pregadores chegam no píncaro da fama e se tornam coniventes com o pecado? Jejum, nunca mais. Oração, nunca mais. Não crê mais em profecia. Não crê mais em novas línguas. Não crê mais em vigília. Sua vida é apenas uma vida de máscara. Ele dominou a técnica da pregação. Dominou a técnica de pregar ao povo, à multidão. E ele vai só na técnica. Ele vai só na prática. Perdeu a unção de Deus. Está conivente com o pecado. Em nome de Jesus. Soldado ferido esta manhã. Soldado ferido esta manhã. Recupere a tua autoridade contra o pecado agora. Recupere a tua autoridade contra o pecado agora. Recupere. Eu sinto a glória de Deus aqui esta manhã. Recupere a autoridade espiritual. Precisamos de autoridade contra o pecado outra vez. Deus permanece tendo compromisso com pessoas separadas do pecado. Deus permanece tendo compromisso. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus por isto. Aleluia. Precisamos recuperar a autoridade